como o Marco comentou, nós chegamos a trabalhar juntos em alguns projetos na área de cultura organizacional e eu estive mais envolvido naqueles projetos em que a gente estava falando de segurança no trabalho. Numa abordagem bastante diferente, né? Muito semelhante àquilo que hoje se chama de novas visões da segurança no trabalho. Uhum. Mas é assim, uma proposta de muita participação das pessoas na definição daquilo que pode levar a acidentes e aquilo que pode conduzir a evitar acidentes. O meu trabalho anterior, né, com desenvolvimento de comunidades, eu fazia um trabalho de formação de grupos de voluntários dentro das cidades para fazer uma grande movimentação na cidade. A gente lidava muito com dinâmica de grupo, usava sociograma, por exemplo, para ver os relacionamentos entre as pessoas. E isso tudo acabou sendo muito importante nesses projetos que eu vim desenvolver algumas décadas depois, né? Uhum. E em função do fato, né, de o Marco e eu temos trabalhado em alguns desses projetos, às vezes isolados em partes diferentes desse projeto, mas trabalhando juntos no mesmo projeto, aí veio essa ideia, né? Falar, puxa, conflitos entre as pessoas são causas importantes de acidentes e, por outro lado, podem ser um elemento muito importante de aprendizagem, de evolução das pessoas, quando esses conflitos são bem trabalhados. A partir disso surgiu a ideia, vamos escrever um artigo, né? Nasceu assim. Então, começou com a ideia de fazer um artigo. Um artigo. Legal. Aí esse maluco aqui falou, não, vamos fazer um livro. Eu conheço bem. Esse aí, quando diz alguma coisa para ele cria outra coisa maior e bota a gente no meio, né? Isso que é importante, né? Mas Ivan, você sabe que já tem... o Tarcísio falou da questão da semelhança com novas visões de projetos que eles já participaram. Se você olhar se você espremer esse livro, você vê a questão do contexto, que tem a ver com um dos princípios aí do HOP. Você tem o erro, que também aparece bastante aí, e você tem o aprendizado. Então... Olá, pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, um programa bem diferente do convencional, onde a gente normalmente traz um convidado. Esse programa é 3 vezes mais importante, porque nós temos 3 convidados. E são os autores de um livro que está sendo lançado, que é Conflitos, o lado invisível da segurança do trabalho. E para falar sobre esse livro, eu convidei os meus amigos Ivan Rigoletto, Marco Pelegatti e Tarcísio Cardieri. O Ivan é engenheiro, o Marco é administrador de empresas e o Tarcísio é psicólogo e sociólogo. Na sequência, conversamos com eles. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, pessoal. Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado, Ivan. Obrigado, Marco. Obrigado, Tarcísio. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de vocês, que está sendo lançado, que é Conflitos, o lado invisível da segurança no trabalho. Uma visão sociossistêmica para a prevenção. É complexo esse tema, né? Chique, hein, Marco? né?
Tema complexo, mas com o qual todos se identificam, porque todo mundo em algum momento da vida, ou em muitos momentos da vida, acaba experimentando algum tipo de conflito. E a gente buscou trazer isso para o ambiente de trabalho e, sobretudo, tentar entender como isso pode levar a incidentes e levar a acidentes. Então, essa foi a intenção original. Como é que surgiu a ideia? Foi assim... Bom, o livro é um filho da pandemia, do coronavírus, Cuidado, né? eu achei que ia Aquele sair um momento- filho contra Eu me assustei. Ainda bem que saiu o filho da pandemia. aí. pandemia. Legal, legal. Naquele momento em que, né, tudo muito abruptamente mudou e todo mundo passou a repensar muito sobre as coisas também, né? Legal. E eu e Tarcísio temos uma relação de muitos anos e eu conheço Tarcísio e admiro muito o trabalho dele como um condutor de educação na área de negociação e mediação de conflitos. E eu trabalhei junto com o Tarcísio em alguns projetos na área de cultura, com aplicações na área de segurança do trabalho, né? Na segurança das operações e tudo. E num dos projetos de cultura eu conheci o Ivan. E durante esse período em que a gente estava pensando na vida, né, surgiu esse insight, poxa, até que ponto os conflitos podem estar invisivelmente provocando situações que vão levar a consequências muito ruins, né? E a intuição foi de que sim, isso poderia ser verdade, e eu falei, poxa, o Tarcísio é o especialista nisso, pode nos ajudar nessa visão de conflitos. E conversei com o Tarcísio, e aí a gente concluiu que, bom, se a gente vai falar de uma área em que nós não somos exatamente os especialistas, a gente tem que chamar alguém que conhece tudo da área, né? Então, Outro especialista. a gente fez o contato com o Ivan, Ivan Rigoletto. e jogou a ideia, né? E o Ivan abraçou, ele achou uma ideia interessante, né? Ele gosta de desafio, né, Ivan? Eu tinha que devolver um. Parece que a gente vai ficar um jogando confete pro outro. É só os primeiros 5 minutos, depois começa a falar mal do outro. Depois a gente começa a ter conflito. Mas, Esses conflitos. O Marco, talvez, quando eu tive uma passagem, tive 2 passagens por uma consultoria bastante legal hoje no Brasil de estratégia. Minha primeira passagem foi fazendo treinamento, minha segunda passagem foi num projeto maior. E nessas 2 passagens, talvez a pessoa com quem eu mais tenha me identificado nessa consultoria foi o Marco. E quando eu fui, pouca gente sabe, eu tive uma passagem de 1 ano no serviço público. Eu respondi por planejamento e gestão ambiental na minha cidade de nascimento e de coração, que é Campinas. E eu precisei de apoio, porque eu nunca tinha trabalhado no serviço público. Quem me deu literatura, me passou uma série de vídeos mesmo, contatos pessoais, inclusive, foi o Marco. Então eu estava devendo um favor para esse cara. E de certa forma, espero que não tenha. Dívida de gratidão a gente diz que nunca é paga, né? Mas eu procurei pagar um pedacinho, trazendo uns insights aí para esse livro que ficou realmente muito legal. Muito bom. Tarcísio, como é que você entrou nesse projeto, vendo, obviamente, estou falando de conflitos, o psicólogo é um ator importante na avaliação desses conflitos. Como o Marco comentou, nós chegamos a trabalhar juntos em alguns projetos na área de cultura organizacional e eu estive mais envolvido naqueles projetos em que a gente estava falando de segurança no trabalho. Numa abordagem bastante diferente, né? Muito semelhante àquilo que hoje se chama de novas visões da segurança no trabalho. Uhum. Mas é assim, uma proposta de muita participação das pessoas na definição daquilo que pode levar a acidentes e aquilo que pode conduzir a evitar acidentes. O meu trabalho anterior, né, com desenvolvimento de comunidades, eu fazia um trabalho de formação de grupos de voluntários dentro das cidades para fazer uma grande movimentação na cidade. A gente lidava muito com dinâmica de grupo, usava sociograma, por exemplo, para ver os relacionamentos entre as pessoas. E isso tudo acabou sendo muito importante nesses projetos que eu vim desenvolver algumas décadas depois, né? E em função do fato, né, de o Marco e eu temos trabalhado em alguns desses projetos, às vezes isolados em partes diferentes desse projeto, mas trabalhando juntos no mesmo projeto, aí veio essa ideia, né? Fala, puxa, conflitos entre as pessoas são causas importantes de acidentes e, por outro lado, podem ser um elemento muito importante de aprendizagem, de evolução das pessoas, quando esses conflitos são bem trabalhados.
A partir disso surgiu a ideia, vamos escrever um artigo, né? Nasceu assim. Então, surgiu, Começou vamos com a escrever ideia de fazer um sobre isso. artigo. Um artigo. Legal. Aí esse maluco aqui falou, não, vamos fazer um livro. Eu conheço bem. Esse aí, quando diz alguma coisa para ele cria outra coisa maior e bota a gente no meio, né? Isso que é importante, né? Mas Ivan. você sabe que já tem... o Tarcísio falou da questão da semelhança com novas visões de projetos que eles já participaram. Se você olhar se você espremer esse livro, você vê a questão do contexto, que tem a ver com um dos princípios aí do Hop. Você tem o erro, que também aparece bastante aí, e você tem o aprendizado. Então, não só, apesar do tema ser um tema meio que escapa um pouco a temática da segurança de hoje em dia, você tem aí questões como silêncio organizacional, segurança psicológica, você tem alguns temas aí que talvez o Tarcísio consiga abranger melhor do que eu, mas são temas presentes. E só para pontuar, o Tarcísio ele é bem modesto, o Tarcísio e o Marco, para dizer isso, mas o primeiro projeto que eu vi, Alexandre, de relacionado a qualquer coisa parecida com nova visão de segurança, foi um projeto no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2001, 2002, onde esses caras participaram, um projeto na Petrobras, um projeto grande chamado Gestão Sem Lacunas, que existe ainda alguma coisa disponível em rede social, na internet, mas quem tiver acesso e quem se lembrar da Petrobras, se lembrar, vai ver que muito do que hoje a gente diz que é a nova visão de segurança, estava lá. Estava lá. Conceitos que não tinham chegado na segurança ainda, mas já tinham chegado no mundo da estratégia. Tá? E de repente afloram num projeto que a Petrobras desenvolveu justamente para entender o que estava acontecendo no momento que existia na Petrobras uma epidemia de acidentes sérios do ponto de vista de acidente de processo, sério do ponto de vista de acidente machucando gente, e de repente eles chamam uma consultoria de estratégia que traz um projeto associado a um projeto de tecnologia, de investimento, que na época era o projeto Pégaso, mas eles trazem o Pégaso, que era o projeto de hardware, e trazem o Gestão Sem Lacunas, que era o projeto de software. Tá? Então, é muito interessante esse comentário do Tarcísio, de que por trás dessas 159 páginas aqui, tem o trabalho de gente que teve oportunidade de trabalhar os últimos 20 anos aí com conceitos que hoje a gente chama de nova visão. Muito legal. Eu tô folhando aqui, tô encantado com o trabalho, parabéns pelo que vocês desenvolveram. E na parte final, no capítulo 9, existem casos ilustrativos. Aí eu comecei a folhear aqui, primeiro caso aqui já, porque assim, eu acho que para quem está nos assistindo aqui, acho que é interessante entender o que um conflito pode causar. E daí tem essa história do Varig 254, né, que é um case histórico, né, de um conflito entre um comandante e um copiloto, né? Copiloto chama, né? E o copiloto estava certo e o comandante estava errado, né, na sua avaliação. E o avião caiu, né? O avião caiu na Amazônia, né? Por falta de orientação, né? O número, eu me lembro que foi, né? Inabilidade em lidar com o conflito. E o interessante é que a aviação é um campo muito fértil, porque a partir de todos esses eventos muito negativos, eles foram aprendendo com o tempo, né? Então, uma das questões que surgiu, não só em função desse acidente, mas de outros, é a questão do que eles chamam do Crew Resource Management, a gestão da equipe que está lá na cabine, né? Sobretudo os dois que estão lá no comando, né? E uma das questões fundamentais é como é que a gente lida quando há um conflito e como é que a gente lida quando há uma hierarquia. A questão da hierarquia, exatamente, eu queria colocar. Esse é um problema, né? Porque tem um chefe que está dizendo que tem que fazer desse jeito. Sim. E muitas vezes é isso, né? Não vou falar porque é um homem que está lá mandando, né? E daí complica, né? Os conflitos se agravam, né? E assim, quando a hierarquia é muito rígida, e não existe, né, uma comunicação efetiva entre as pessoas que fazem parte dessa hierarquia, a possibilidade de conflitos negativos, né, aqueles conflitos que vão levar a desastres, é muito grande.
Porque as pessoas se omitem, entra um pouco naquela questão, né, do medo, né, de se expor e de confrontar aquele que, pela hierarquia rígida, é superior. Então, tá lá, dentro de um avião, por exemplo, dentro da cabine do avião, o comandante é a o figura comandante, máxima. né? Já É tá o dito. comandante. Ele é a figura poderoso. máxima, é o poderoso. E o Manda mais que o copiloto presidente. Se o presidente estiver dentro do avião, ele manda mais que o presidente. manda mais que o presidente, Aí aqui é no momento. E o copiloto, ele tem um papel acessório, né, de apoiar o comandante, mas existem situações, eu acho que isso é uma coisa super importante, em que o piloto, ele tem que o copiloto precisa ele assumir o comando do avião e botar o comandante de lado. Porque o comandante está se recusando a aceitar determinadas indicações, né, que são super importantes, que vão levar ao desastre, e o copiloto, ele tem o papel de assumir, ele tem a obrigação de assumir. E se ele não fizer isso, vai acontecer o desastre. E aí não vai sobrar nenhum dos dois. Né, E o interessante disso é que, a partir dessas iniciativas de preparamento das preparação das tripulações e treinamento, né, os próprios comandantes começaram a aprender que, embora eles tenham não só a autoridade, mas a responsabilidade última pelo voo, né, eles têm que estar abertos a escutar outras vozes, sobretudo em situações que são situações não normais. Porque eles começaram a perceber que eles também estão limitados pela percepção deles, estão limitados pela situação. Então, eu acho que essa é uma proposta que está presente no livro, que é por meio da educação, por meio do treinamento, por meio do trabalho de mudança de jeito de pensar, você consegue avanços, né? Se todos ficarem presos ao jeito de pensar antigo ou tradicional, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. É aquela história, não adianta esperar um resultado diferente se a gente continua a fazer as mesmas coisas. Ô Marco, e tem outra. Você falou em educação, e o nosso livro oferece para o leitor o capítulo 3, que é um capítulo onde tem toda uma construção dessa educação e de como você insere conflito ou tema conflitos num modelo sociossistêmico de relação de causa e efeito que não é linear. Então, é muito interessante você começar a entender o conflito em um contexto um pouco mais diversificado, um pouco mais transdisciplinar, né? Sim, é o que a gente buscou fazer. Esse capítulo foi um capítulo que a gente buscou dar um pouco mais de rigor à ideia. Porque às vezes a ideia, em princípio, faz sentido, você fala, não, claro, faz sentido, né? Mas como faz sentido, né? Quais são os relacionamentos e as consequências que se retroalimentam e que fazem com que um conflito possa escalar para um confronto e que possa escalar para incidentes e acidentes. Então, o que a gente buscou aí foi examinar de uma maneira mais disciplinada, a partir dessa visão sistêmica, como é que essas relações se dão, né? E também perceber que tudo isso se retroalimenta, né? Porque se eu tenho conflitos que causam acidentes, eu começo a prejudicar os resultados da organização, começo a prejudicar a estratégia dela, ela passa a ter menos acesso a recursos, ela tem menos condições de investir, por exemplo, no treinamento das pessoas, em como lidar com conflitos. Porque se eu não fizer isso, se eu não preparar as pessoas para isso, é muito difícil. Eu acho que, vou falar da minha experiência, TC e Ivan podem comentar também. No geral, na prática, são poucas as pessoas dentro das organizações que estão realmente preparadas ou que têm um dom natural, se a gente pode chamar assim, para lidar com esse tipo de situação. Então acontece um pouco do que o Tarcísio falou. Ou a gente tende a ir para o panos quentes, e algumas culturas são muito fortes nesse excesso de diplomacia. Então faz de conta que nada aconteceu, vamos manter aqui. Deixa quieto. A gente quer continuar tomando a cervejinha, deixa quieto e tal, mas a coisa não morreu, tá lá. Né? Tá. Ou então se parte direto para o conflito, para o confronto, né? Escala. E aí vira um problema interpessoal. Não gosto de você, você não gosta de mim e a comunicação está cortada, né? Então, para concluir, né, acho que a nossa proposta é que se a gente não investir, e investir eu estou falando em investir em treinamento mesmo, né, fazer treinamento, mas investir, por exemplo, em dar tempo para as pessoas poderem trabalhar os conflitos. Às vezes elas estão tão pressionadas que não sobra tempo para a gente ter uma conversa legal
Vamos resolver esse negócio. Vem cá, vamos colocar na mesa. Né? Deixa eu só voltar depois, só um pouquinho, Ivan, porque daí essa questão da hierarquia me preocupa muito, porque na verdade a gente está falando de poder e a gente está falando com pessoas da área de segurança do trabalho que lidam diretamente com essa questão. Não sei o quê, vamos lá, o chefe não vai investir, né, nessa ação porque não acha prioritário e tal. No caso da Varig aqui, no setor aéreo, tem toda uma questão do setor aéreo se resolver, acaba aprendendo com as lições aprendidas, né? Exato. Todo o processo. Mas na administração de uma empresa, não tem esse cursinho aí que os comandantes acabam tendo que se reciclar e tal. Como é que o profissional de segurança, ou qualquer setor, mas estamos falando de segurança, como é que ele bate com o dono da empresa, ou com o gerente, com o diretor e tal? Isso me parece Não é só ele bater com o dono de empresa, da empresa, Alexandre. Como é que a empresa se recicla, né? Eu volto a talvez dizer, seja isso. Esse livro é um livro muito mais de conflito do que de segurança. Conflito está na primeira linha, segurança está na terceira. Tá? Esse conflito ele existe tanto do profissional de segurança, do executivo de segurança, tendo conflito com a alta administração da empresa, como o conflito ele também acontece do profissional da linha de frente da segurança, do técnico de segurança, com uma equipe terceirizada que está numa empresa para fazer uma atividade de um dia ou dois. Tá? Então esse conflito ele vai existir tanto na estratosfera quanto no underground da coisa. Sim. É importante isso. Você não acha isso, TC? E aquela situação, né, de que muitas vezes as pessoas estão absolutamente cegas para o que está acontecendo, nos desdobramentos das suas ações. Onde quer que ele esteja no organograma, né? Onde é que esteja. Pode ser o presidente da empresa que está tomando as decisões dele com base em relatórios que ele recebe, relatórios que, para serem construídos, né, passaram por um monte de filtros, mas ele não conhece a realidade real, aquela que está lá na ponta, porque ele não visita, porque ele acha que o papel dele é outro, é de definir as estratégias da organização, né? E, aliás, esse já é um outro questionamento, né? O que o presidente conhece da organização para definir as Esse é um bom tema, né? Também, né? Então, esse é um bom tema. E aí a gente tem casos, né, que ilustram esse tipo de consequência que sequer foram imaginadas por quem construiu determinados sistemas dentro da organização, especialmente sistemas de reconhecimento e recompensa. Pegar um caso, né, que está relatado aí no livro, né? Nós estamos fazendo, num desses projetos, estamos fazendo um grupo focal com pessoas de campo para conhecer a realidade deles, para que eles nos contassem qual era a realidade deles, né? E o nosso papel era de lançar as perguntas e registrar as respostas. E checar, foi isso mesmo que você falou, não sei o que e tal. Simplesmente isso, porque eles iam dizer, né, a nossa realidade de campo é essa, a gente vive esse tipo de problema, e aí a outra pergunta, né, o que vocês acham que deveria ser feito para evitar esse tipo de problema, né? O que já vem sendo feito que pode ajudar, não sei o que. Aí, numa dessas reuniões, a gente vê lá um dos participantes, no começo, todo mundo se apresenta, fala o seu nome completo, a área em que trabalha, não sei o que, tal, ele falou. Aí depois começa mais diálogo, um falando uma coisa, outro falando outra, tal, e essa pessoa ficou absolutamente mudo. Um eletricista ficou absolutamente mudo. Mudo e assim, ainda de cabeça baixa, assim, aquele semblante carregado. Quando deu um intervalo, o pessoal foi tomar um cafezinho, não sei o que, tal, esticar as pernas, chegamos para ele e falamos, escuta, você, no começo você se apresentou, tá, mas depois você não falou mais nada, e parece que você está preocupado. Tem alguma coisa aí que está te aborrecendo muito, né? Ele falou, tem. Eu sou terceirizado. A minha empresa não está pagando os salários em dia. Já é o terceiro mês que eles atrasam o salário. Este mês aconteceu de novo. E aí o que aconteceu? Também levei o meu filho que estava doente no médico, ele receitou o medicamento e eu não tenho dinheiro para comprar o medicamento. Agora, esse é um eletricista que trabalha lá no alto, no escada, às vezes lidando com linha viva e que pode sofrer um acidente fatal. Agora, ele está lá no alto da escada pensando no trabalho dele ou está pensando no filho que ele não pode acudir de uma maneira direta?
Bom, imediatamente entramos em contato com a pessoa que tinha contratado, aliás, que era o nosso ponto de ligação com a empresa, e relatamos a situação. Uma pessoa extremamente ágil, ela falou: deixa comigo que antes de vocês terminarem essa reunião, eu vou ter uma solução para isso e vou passar para vocês passarem para aí. Bom, não deu outro. Continuamos a reunião. Antes de terminar, toca o telefone. A minha colega foi lá, atendeu o telefone lá fora, voltou e falou: Tarcísio, já tem a solução. Termina, a gente chega para ele e fala: fulano, o seu salário está depositado na sua conta. Está depositado? Tá. Você pode checar que está depositado na sua conta. Você pode comprar um medicamento. Aí nós queremos saber por que aconteceu isso. E aí fomos fazendo perguntas, uma atrás da outra, né? E aí, por que atrasa o pagamento? Ah, porque às vezes a empresa, é uma empresa pequena, eles mandam fatura errada, a gente tem que devolver, tem que processar de novo, aí demora, não sei o que. A contratante também demora para pagar e daí vai estourar lá na ponta. Falei, bom, tá bom, foi isso que aconteceu nesse caso? Não, nesse caso não foi isso. O que foi então? É assim, a pessoa que tinha que autorizar o pagamento saiu de férias e deixou a fatura dentro da gaveta e não avisou o substituto dele que a fatura estava lá. Só quando ele voltou é que a fatura apareceu e foi encaminhada para pagamento. Uma empresa pequena, não tem fluxo de caixa adequado. Sim. Suspende salário dos funcionários. Né? Agora, esse depoimento do Tarcísio foi bem legal, porque ele ilustrou com o exemplo dele o que é alguém hábil em perceber uma situação em que há um conflito. E quando a gente não percebe isso, né? Então ele está atento, ele está percebendo, ele está ligado nos sinais, o comportamento. Não só isso, ele tomou a iniciativa de procurar essa pessoa, conversou com ela. Todos esses comportamentos e traços são traços de alguém hábil ou capacitado a lidar com conflitos. Com ou sem cargo, né? Com ou sem cargo. Exatamente. Mas para ser bem pragmático, eu acho que a mensagem que a gente está dizendo aqui, para tentar responder a tua pergunta é: se você é um profissional da área de segurança, e se você acredita no que a gente está propondo aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para lidar com essas situações. É ser um mediador de conflito. É desenvolver essas capacidades. E você vai encontrar, eu acho que até de graça você encontra. Se você sentar no YouTube... Além de ler o livro, tá? Além de ler o livro, o que a pessoa pode fazer para se preparar? Vamos tentar dar algumas dicas aí. Ivan, alguma ideia? Depois o TC também entra com algumas aí. Eu acho que esse livro... Ele primeiro lê o livro, né, Ivan? Primeiro lê o livro, mas uma coisa que a gente estava comentando ali no Pão de Queijo antes de entrar aqui para a sala, é importante que a gente diga aqui. O Marco foi muito feliz de dizer que esse livro foi um filho da pandemia. E ele foi um filho da pandemia no sentido de trazer um projeto com significado. Eu não sei se para os dois, pelo menos para mim, trouxe um projeto de significado no momento que como a gente estava conversando, eu tinha uma função muito chata no período da pandemia. E isso ajudou, de certa forma, a manter por um período a minha cabeça um pouco mais sã. Agora, nós não escrevemos esse livro para ganhar dinheiro. Tá? Nós não escrevemos esse livro para virar best-seller, não escrevemos esse livro para ganhar prêmio, nem nada disso. A gente escreveu esse livro porque nós três acreditamos que o conflito, que é, de novo, mais uma vez, a capa desse livro, o título principal, é uma questão que todo profissional de segurança, seja ele um técnico recém-admitido numa empresa recém-criada, seja ele um vice-presidente de segurança global de uma empresa transnacional, conflito vai fazer parte da agenda dessas duas pessoas. Tá? E, de novo, a segurança é um pano de fundo. Mas assim como entender de projeto, assim como entender de oratória, é muito importante para um profissional de segurança entender de conflito. E TC, eu queria talvez ouvir um pouquinho você sobre essa pergunta do Alexandre, sobre como é que fica a questão, o que o profissional precisa buscar de informação e onde ele precisa buscar informação, onde ele pode buscar informação sobre conflito e como trabalhar. O livro, ele resume muita coisa, ele traz uma... Eu vi que no final vocês têm várias referências aqui, né? Bem legal isso aqui também. E ele tem uma ordem
construção. Esse livro está amarradinho, Alexandre. Esse livro tem começo, meio e fim, e ele constrói uma lógica muito interessante de como entender conflitos. Mas o que não está escrito aqui e tem demais aí, Tarcísio? Olha, eu acho que uma questão central é a atitude que a pessoa tem diante de alguma coisa que é desconhecido para ela, né? Tem gente que olha para o desconhecido e se fecha, né? Bom, é desconhecido, não sou desse ramo, Medo. não sei o quê, medo de fazer bobagem, ou medo de tomar alguma iniciativa e ela ser mal vista. Então isso acaba tirando essa espontaneidade que a pessoa tem de querer saber um pouco mais, né? E eu acredito muito, muito que a gente precisa conhecer a realidade real onde ela acontece. Os japoneses têm aquela expressão Genba, né? Que é onde as coisas acontecem. Então, ir até lá. Agora, ir até lá desarmado. Ir até lá com um olhar, aquilo que eu li uma definição extraordinária de antropologia, né? O que é o antropólogo? O antropólogo é aquela pessoa capaz de se maravilhar diante de coisas desconhecidas, qualquer que seja ela. Aí fica maravilhado, nossa, que coisa incrível, surpreso, e quer conhecer mais, quer entrar, tem uma curiosidade muito grande, genuína, né, de conhecer aquilo que ele está vivenciando. Ir para a realidade real, ir para o Genba, é uma das experiências mais fascinantes que tem. Nesses projetos todos, era a minha área preferida, né? Eu queria estar lá, na linha de frente, onde as coisas acontecem, conversar com as pessoas que estão fazendo. E conversar sem julgamento, né? É simplesmente fazer a pergunta, ouvir a resposta, checar se entendeu, né? Porque precisa ser fiel na compreensão também, claro, né? E essa é uma habilidade fundamental, né? Fazer boas perguntas e saber mostrar que entendeu, e se não entendeu, ter humildade de fazer. Aliás, fazer perguntas, né, segundo Edgar Schein, é um ato de humildade. Você reconhece que você não sabe alguma coisa, ou não tem alguma coisa, e outra pessoa tem ou sabe. E você precisa fazer a pergunta. E aí, se eu sou humilde mesmo, eu vou completamente aberto para receber aquilo que vier. Às vezes aquilo que vem não é muito agradável para quem está fazendo a pergunta. Mas ainda assim tem que estar aberto, né? Eu lembro de uma situação que a gente foi apresentar um relatório, fizemos todo um levantamento dentro da empresa, e aí fomos apresentar o relatório lá para a alta administração. Eram 2 empresas controladas por uma holding. Aí estava o presidente da holding e o presidente de cada uma das empresas. Apresentamos o relatório, um dos presidentes da empresa falou: isso é um absurdo, como é que vocês vêm falar isso para nós? Isso aí nunca acontece, os nossos clientes estão muito satisfeitos, a nossa equipe, não sei o que, tal. Aí o presidente da outra empresa falou: olha, acho que não é bem assim, não. Acho que a gente precisa... Não é tão absurdo, não. O presidente da holding falou: pessoal, vamos ouvir. Ele é um cara muito sábio. Vamos ouvir, porque essas coisas que estão sendo trazidas para nós, não são eles que estão trazendo. São as pessoas com quem eles conversaram que trouxeram. E a gente isso está sendo mostrado aqui, né? Então, tá lá, né? Às vezes as pessoas estão vivendo numa ilusão. Vai para a linha de frente, vai conversar com as pessoas que estão lá, genuinamente, interessadamente, sem filtro, sem julgamento. Porque ali a gente vai ficar sabendo de muita coisa que não está aqui no livro. E esse exemplo, você ilustra essa questão de que essa habilidade, essa postura, né, essa intenção genuína de produzir coisas boas, né, ela, de certa forma, desarma um pouco a hierarquia que você estava colocando como obstáculo. Né? E esse caso é exatamente isso. Aquele que estava mais alto na hierarquia foi aquele que deu um passo atrás e disse, não, sinalizou escutar, né? Mais para ouvir mesmo, né? Eu lembro daquele projeto que o Ivan mencionou, que a gente atuou lá na Petrobras, tinha um gestor que participou, tinha uma frase que ele repetia muito, ele dizia: gerente também é gente. Então, às vezes a gente, né, a gente estereotipa o gerente, fala, não, porque o cara não vai querer ouvir, porque ele é poderoso, porque ele é mandão. Tem assim? Tem. Mas tem também o presidente de uma multinacional que é humilde, que vai vir, também tem, né? Então, eu acho que não criar expectativas falsas, não criar estereótipos, né? Claro. E ser movido pela intenção genuína de fazer uma coisa boa. Vai dar sempre certo? Não sei, mas tem uma boa chance, né? Ivan tem boas histórias nessa direção. Tem um aspecto que eu queria trazer aqui, que é uma
realidade hoje, que é as mudanças geracionais, né? Que a gente tem vivido cada vez mais rapidamente as mudanças geracionais. E, obviamente, quando a gente fala em conflitos, gerações entram em conflito, né? Vocês abordaram algum aspecto ali, ou poderiam falar um pouquinho sobre esse aspecto também? Ou... Não tem, né, um ponto específico, né, de falar de conflito de gerações. Especificamente não estou me lembrando. Então não... Mas o que vocês acham desse problema, né? Porque eu acho que você acabou de plantar uma ideia, né? Segunda edição. Conflitos geracionais. Hoje, ainda num texto que eu estou escrevendo, eu citei essa questão de conflitos de gerações, né? E assim, falando, bom, tem a geração lá do Baby Boom, tem a geração X, tem a geração Y, a geração Z, tem os millennials, não sei o que, então, e isso para mim é instrumento de um marketing viesado, para dizer pouco, porque as pessoas são diferentes, não é porque todo mundo nasceu numa mesma época que todo mundo tem comportamento igual. E é isso que se procura classificar. Olha, a geração millennials agora, né? A geração millennials é assim. Mas tem um millennial que nasceu na periferia de uma cidade. Claro. Que passou fome na vida. Claro. Que nem diz o Pondé, uma boa parte da geração milênio está entregando pizza ou fritando hambúrguer, né? Então, essas pessoas têm uma determinada característica. Agora, aquele que tem a mesma idade do outro, mas que nasceu num outro ambiente, socioeconômico privilegiado, que frequentou grandes escolas, escolas renomadas, não sei o quê, que teve oportunidades culturais extraordinárias. Ou que teve uma família minimamente estruturada, esteja ela onde esteja na pirâmide social, mas minimamente estruturada, é outra coisa. É outra coisa. Então, mas hoje a gente percebe que um trabalhador ele está menos preso ao emprego, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Obviamente tem ainda esse trabalhador que está precisando pagar as contas e que para ele aquilo é, né? Mas de uma maneira geral, a rotatividade da mão de obra, e daí falam muito em retenção de talentos e tal, né? E isso acaba impactando no dia a dia das empresas, né? Provavelmente, né? Porque esses estudos, né, são estudos viesados, porque vai falar do consumidor milênio. Consumidor milênio é aquele que tem dinheiro para fazer compra, para decidir o que ele vai comprar e não vai comprar. E o consumidor que não tem alternativa, o dinheiro que chega para ele tem que comprar comida e mais nada. Às vezes não dá para pagar o aluguel do barraco onde ele mora. Então esse tem outro comportamento, ele tem outras prioridades na vida. Então não dá para a gente generalizar. Ô, Alexandre, eu estou em alguns projetos interessantes. Eu vou elencar dois. Um deles me pôs a nossa pequena consultoria no interior do Rio Grande do Norte. Interior do Rio Grande do Norte, divisa com o Ceará. Tá? E um outro me pôs em Moçambique. Tá? Nesses dois lugares, um emprego numa empresa minimamente estruturada é um ativo para a pessoa. Tá? É um ativo que, se a pessoa tivesse que declarar no imposto de renda os patrimônios, ela ia declarar o emprego dele. Tá? Eu estive também no sudoeste do Pará, onde eu estive participando de uma análise de um incidente, onde, quando eu fui conversar com uma das pessoas envolvidas, essa pessoa, um jovem, um garoto de 20 anos ou menos, me contou que assim que ele chegou em casa e contou do incidente para a família dele, a mãe dele perguntou qual foi a primeira pergunta que ela fez. Antes de perguntar se ele estava bem, ela perguntou se ele ia ser dispensado. Tá? Então, a hora que você escuta isso, é um choque cultural. Tá? E aí, eu acho que eu me alinho com o TC quando ele fala que num país, ou numa região, ou numa geografia de contextos como esse, a questão geracional ela passa a ser secundária, ela passa a ser marginal, porque a sobrevivência, voltando na velha e tradicional e talvez anacrônica pirâmide de Maslow, tá? Você começa a entender esses conflitos geracionais da metade da pirâmide de Maslow para cima. Da metade para baixo é um tema periférico, né? Não sei o que você acha, TC. Não, eu acho que é assim mesmo, né? E assim, existem pessoas de muita idade que são pessoas
intensamente curiosas, empresas que são pessoas que são ativas, que vão atrás dos A gente, acontecimentos. não sei o eu, quê. você. Modéstia à parte, né, mano? Uma certa idade. E existem jovens, por exemplo, que estão cansados da vida, né? Que Sim, querem sim, se aposentar sim. da vida. Eu ouvi uma expressão muito interessante, a Aposentar da definição de vida. aposentadoria. Aposentadoria significa vai para o aposento e fica lá esperando a morte. E eu gosto É desse. isso. E tem eu- gente que não. Eu gosto se de uma aposenta frase, na vida. eu gosto de uma frase do Milor Fernandes, que para mim é genial, foi genial, né? Milor Fernandes, uma das frases dele é que quem mata o tempo não é assassino, é suicida, né? Uhum. É o mesmo conceito, É. se aposentar da vida, né? Uhum. Agora é interessante porque eu acho que se a gente for olhar na literatura, e na arte, né, o conflito entre o mais jovem e o mais experiente, ele está presente, acho que desde os dramas Sim, sempre, gregos, né? sempre. Então, sempre. de certa forma, esse conflito, e aí a gente trabalha um pouco isso no livro, que é uma dificuldade que a gente tem, que é de discernir aquilo que é uma divergência e uma diferença de opinião e de ponto de vista, e que é natural, se eu tenho menos idade, você tem mais, ou vice-versa, você vai ter visto muito mais coisa que eu não vi. Mas, em compensação, eu estou observando coisas também que estão longe da tua realidade. Então, Claro. é normal que haja divergência. E essa divergência até pode acalorar um pouco mais o relacionamento, né? Mas isso não necessariamente tem que escalar e se transformar num conflito. Se nós dois tivermos, né, a postura de tentar, peraí, deixa eu olhar pelo teu ângulo e olha pelo meu, tal, né? Então, acho que isso é uma proposta que está aqui, independentemente da possível origem da diferença de opinião, que pode ser geracional. Uma coisa que a gente fala aqui é a questão da polarização hoje, né, que é muito forte. E é quase que ela já está jogando a gente Política, num você tá conflito. Polarização política. Polarização política, a polarização, em geral, de ponto de Principalmente vista da política. sociedade. E, Né? e só jogar uma pimentinha aqui, Está permeando tudo. um né? flash, polarização na segurança também, por que não? Sim. Você entrevista muita gente aqui, você percebe hoje uma polarização totalmente, vou usar uma palavra aqui, desnecessária na segurança. E é importante trazer essa questão também, não deixa de ser um conflito. E um conflito, de novo, na minha opinião, desnecessário. Sim. Então o que a gente propõe é muito mais uma busca de uma síntese, né, de juntar os diferentes pontos de vista e construir um ponto de vista que represente o melhor dos dois lados, que provavelmente permitir que isso nos afaste, né? O que vale para diferentes gerações, idades, vale para diferentes escolas de pensamento, vale para diferentes áreas de atividade, né? Conflitos entre a área de segurança e a área de operações. Isso é clássico, Vale para né? tudo, né? Uhum. Esse é clássico. E essa questão de conflitos, né? A ideia, né, de que conflito é alguma coisa que tem que ser evitada, isso mereceria ser apagado da mente das pessoas. Conflito é alguma coisa que mostra que alguma coisa não está indo bem ou que não está sendo entendida. Agora, por que eu acho que a minha opinião é a que é a verdadeira e a sua é errada? Não faz sentido isso. Porque a sua opinião, como o Marco estava falando, né? Porque a ponto de sua vista- não é verdadeira, a minha que está correta, né? Aí parece que vem aquela ilusão, aquela soberba de achar que existem verdades absolutas. Já dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra, né? Então ele é o pai do conflito, né? E aí, primeiro, verdade absoluta não existe. Não existe, claro. E aquilo que a gente diz que é verdade não é o fato, é a interpretação que a minha cabeça visão da faz do verdade. fato. Certo. Então, eu estou vendo um ângulo de um acontecimento. O Marco pode estar vendo outro, o Ivan outro, você outro, estamos aqui em 4 pessoas ou 5 pessoas, e cada pessoa, do seu ângulo, do seu ponto de vista, está enxergando uma das dimensões da verdade. Uma delas. E pode ser que, mesmo juntando as nossas 5 visões, nós não vamos chegar numa visão completa. Aliás, nunca vai chegar. Se juntar os 8 bilhões de pessoas, dos habitantes da Terra, nós não vamos chegar a nenhuma verdade absoluta. Agora, eu trato isso acolhendo esses diferentes pontos de vista e procurando ver como é que eles se compõem para que a gente encontre uma solução superior. Ou eu trato isso, eu quero que o meu ponto de vista vença o seu, vença o dele, e aí não me interessa, né, a reação que eles vão ter. E isso Agora, é se um eu conflito. acolho,
conflito, quando ele aparece, acolhe o conflito. Acolhe, recebe o conflito, procura entender o ponto de vista do outro e traz o outro para entender o ponto de vista pressupõe uma humildade muito grande das pessoas, né? E eu acho que isso, porque eu sempre tenho razão, né? Eu sempre acho que eu estou certo e a pessoa está falando uma coisa. É a questão você falou do conflito político, né? Essa polarização de achar que está certo ou que eu fico o dia inteiro olhando na internet e tal, coisas que reforçam a minha opinião, né? E você fica olhando do outro lado. As bolhas, então, nós estamos falando em dois mundos completamente diferentes, né? DC, fala de novo. Eu acho que isso merece ser repetido e talvez até na edição isso mereça estar como um destaque. Por que o conflito não deve ser editado? Por que o conflito não deve ser editado e sim acolhido? Você trouxe 2 argumentos aí geniais, cara. Assim, o conflito significa a manifestação, e quando eu falo, né, que ele precisa ser acolhido, é porque a gente precisa dar as boas-vindas ao conflito. Que bom que o conflito apareceu, porque ele está trazendo à tona que alguém tem um ponto de vista diferente. E se tem um ponto de vista diferente, eu preciso entender esse ponto de vista. Porque eu não sou dono da verdade. Então, o meu ponto de vista é um. Se eu tenho 4 pontos de vista, são 4. Todos nós vamos nos enriquecer ouvindo os pontos de vista dos outros. Então, conflito é uma oportunidade de evolução. Que bom que ele surja. E se ele não estiver surgindo, se estamos todos nós aí, entra nessa unanimidade burra, né? Ou no silêncio organizacional, né? Que é pior, né? Que é pior. Silêncio. Que é Aí pior. é pior mesmo, né? É pior. Eu Aí o fico quieto famoso na reunião porque eu cego, não quero me incomodar, vou ficar quietinho aqui Então, a antítese do conflito é o silêncio organizacional, né? silêncio organizacional. o que é pior? O silêncio, né? O Sem silêncio. dúvida, sem dúvida. Porque o conflito não é ruim. Desde que ele seja administrado, né? Porque ele pode ser ruim também, A gente pode terminar em morte, dependendo do caso. São produtivamente resolvido, né? Ele solucionado. Então, porque, como o TC colocou, eu acolho o teu ponto de vista, mas de repente naquela circunstância, naquela situação, o meu ponto de vista é o ponto de vista correto. Mas se eu não dou abertura para que você traga o seu ponto de vista, você não vai também sequer se preocupar com o meu. E pode querer fazer prevalecer o seu. É o piloto e o copiloto, certo? O piloto estava convencido de que o ponto de vista dele é certo. E talvez o outro não tenha tido a coragem ou o jeito, né, de fazer ele perceber que talvez ele tivesse que olhar para outras coisas, né? Então, acho que o acolhimento nesse sentido de abrir o diálogo, abrir o canal, abrir a conversa. E às vezes é difícil porque o outro lado não vai querer. Então aí entra mais uma vez a tua habilidade de encontrar a maneira de fazer isso, encontrar o caminho certo para fazer isso, né? E aí, retomando aquela tua questão de, bom, mas e aí, o que eu faço, né? Onde é que estão os recursos? Eu acho que assim, hoje, se você sentar na frente de um ChatGPT ou de um Gemini começar a fazer perguntas, você pode se educar sobre gestão de conflitos. Se você entrar no YouTube e começar a assistir vídeos a gente já assistiu várias vezes o vídeo do William Ury, que é um especialista em negociação e mediação. Tem vários vídeos dele abertos, gratuitos. Então, se você quer criar um currículo de autodesenvolvimento nas habilidades, nas capacidades de lidar positivamente com os conflitos, é perfeitamente possível. A questão é vontade, né, e fazer. E tem programas, mencionei o William Ury de Harvard, que tem programas de negociação, existem vários programas por aí, né. Então, recursos existem, o que tem que ter é a vontade de ir atrás e acreditar. O que a gente, acho que é uma boa parte do livro que a gente tentou fazer é demonstrar que sim, isso é importante, sim, tem que estar no topo da agenda, né, e sim, você deve fazer alguma coisa a respeito. Aí a gente aponta alguns caminhos. Existe recurso até em português, de novo. Recurso em português. E aí a gente propôs uma coisa também que eu acho que é uma contribuição que serve muito para a questão dos conflitos, mas talvez traga outros benefícios, né? Que assim, a gente imaginou uma grande corporação, uma grande organização, não precisa ser uma empresa, pode ser um órgão de governo, um hospital público, milhares de pessoas trabalhando lá dentro, conflitos ocorrendo diariamente entre o enfermeiro e o médico, a gente leu literatura aqui, por exemplo, a pessoa mais sobrecarregada no hospital do ponto de vista de conflito é o porteiro.
Porque ele tem que administrar as pessoas que chegam, querem atendimento, tem a retaguarda, ele não... Formalmente ele não é muito responsável por isso, mas ele acaba lidando com Cai toda... no colo dele, né? Ele tá lá e ele tem que Levando resolver, porrada de tudo que é lugar. de todo lado, né? Então, essas coisas estão acontecendo em grandes ambientes, né? E o que a gente está propondo também de pragmático aí é utilizar ferramentas que estão disponíveis aí de fazer mapeamentos de redes de relacionamento. Porque quando você pega um hospital, uma organização, e você mapeia a rede, você consegue identificar quem são os formadores de opinião, quem são os influenciadores, né? Então, a primeira coisa é essas pessoas, se elas estão envolvidas em muitos conflitos, elas podem ser multiplicadores de conflitos. Se elas estão preparadas, ou pelo menos conscientes dessa questão, elas podem funcionar já como amortecedores, né? Mas a proposta é ir um passo além. Se eu sei quem são essas pessoas, e elas são as pessoas que estão na realidade real, estão lá no dia a dia percebendo tudo o que está acontecendo, se eu prepará-las para atuarem como mediadoras, elas vão ter um benefício exponencial multiplicado, né? Então eu estou lá, eu sou a enfermeira tal, e eu estou percebendo que o médico está brigando com o radiologista, e está lá e batendo boca tal. Eu posso ver isso e ficar na minha, né? Ficar quieto. Ou eu posso dizer, não, vamos tentar fazer alguma coisa. Pera lá, doutor. Tá muito quente aqui, vai tomar uma aguinha, senta lá. Eu pessoalmente nem domino as técnicas, mas uma pessoa preparada para isso, ela toma a iniciativa e media aquela situação e produz harmonia, né? Que é o que a gente precisa. Isso. A sacada do Marco, uma coisa que a gente conversou ainda na fase que a gente estava começando a estruturar o índice. Você não precisa de nenhuma ciência de foguete. Claro, você tem ferramentas e metodologias, mas muitas vezes uma pesquisa em rede social, você consegue identificar características de pessoas solucionadoras de conflitos, esteja ela onde esteja no organograma. Não é porque você tem um cargo, porque você tem os galões no ombro, que você sabe resolver conflito. O Marco colocou muito bem, muitas vezes um garçom é um solucionador de conflito. Uma pessoa que trabalha numa portaria. Então, e é importante você entender quem são essas pessoas numa organização, onde quer que elas estejam. Tá? Onde quer que elas estejam. Eu gosto de dizer que puxando agora para o lado da segurança, eu gosto de dizer que a gente tem um profissional que é relativamente pouco reconhecido e é muito valioso, que é o técnico, a técnica de segurança, que normalmente são os primeiros psicólogos. São as primeiras pessoas. É o porteiro da segurança. É o porteiro da segurança. O porteiro, a porteira da segurança. São as pessoas. Leva a porrada lá de cima, lá de baixo. Agora, muita gente de piso de fábrica, de piso de oficina, de piso de mina, de piso de ambiente de industrial, que não se sente tão à vontade para conversar com a chefia imediata. Quem essa pessoa procura? Essa pessoa procura a pessoa da segurança mais próxima. E quem é a pessoa de segurança mais próxima? É o técnico, a técnica que está lá todo dia. Então, essa pessoa, por definição, por natureza, ela é uma pessoa... É um gestor de conflito. É um gestor de conflitos. É um para-raio de conflito. Então, é importante a gente... E tanto mais ele vai ser eficiente, quanto mais ele der encaminhamento às soluções, né? Se ele puder, se ele for no caminho, realmente ele vai ser valorizado também, né? E aí você está dando uma pista importante para quem faz o recrutamento e seleção dessas pessoas. Quem que eu tenho que colocar lá? É o cara que é um técnico, que manja tudo lá? Tem que ter conhecimento técnico, mas de repente outras habilidades e outras capacidades relações são importantes humanas, para selecionar essa sensibilidade para sacar a situação e falar sobre ela, né? Ajudou a RH. Muito bom, muito Total. bom. Total. Pessoal, tem assunto. Tem assunto. A segunda edição já está sendo lançada, então, né? Esperamos que não seja na próxima Covid, né? Epidemia. Mas assim, eu queria um comentário final de vocês para a gente concluir o tema, mas eu queria agradecer a presença de vocês três, Tarcísio, Marco e Ivan, e parabenizar pela ideia de fazer um texto que fale de um tema pouco abordado, né? Especialmente na área de segurança. Ele serve para qualquer coisa, mas na área de segurança, e como isso pode impactar em resultados mais efetivos na questão de segurança, né?
A gente tem tanta dificuldade, às vezes, em avançar, questão de cultura, e os conflitos, eles são um entrave bem importante para muitas coisas, muitas conquistas. Né? Quem quer começar? Está encerrando aí. Olha, Ivan? eu começo, Alexandre, agradecendo uma vez mais a você e ao espaço que a revista Proteção tem dado aí para trazer não só a temática de segurança mais tradicional, mais clássica, como também para trazer essas novas ideias, essa coisa que eu gosto de chamar de inovação. E seja esse espaço na revista, seja esse espaço no site, seja esse espaço no Proteção Tendências, seja esse espaço na Expo Proteção, enfim, a maneira como a proteção se posiciona no sentido de buscar a maior diversidade possível dos conceitos hoje na segurança. Aqui hoje a gente trouxe mais um, tá? E só agradecer, dizer que para quem se interessar, esse livro é um livro de muito fácil leitura. Vamos só dar um serviço aí, como é que ele compra? Ele tá na Amazon ou tá na Nelpa. A Nelpa é uma editora do Fernando. Fernando Dover. Você fala Dover, eu falo Dower. Mas o Fernando Dover, que nos últimos anos ele tem publicado bastante coisa de segurança, publicou a Blay em inglês, publicou o Fábio Arruda, publicou a Dilson, agora publicou a gente. Então, é uma pessoa que tem publicado bastante coisa aí. Então, você pode adquirir esse livro na Nelpa ou na Amazon, mas mais agradecer aí pelo espaço, a temática é importante e fico muito feliz de estar aqui uma vez mais trazendo um tema aqui de coração. Eu acho que pode contribuir com quem realmente está interessado em fazer uma segurança moderna, fazer uma segurança com temas que não estão tão presentes, sem perder a essência da nossa atividade, a essência da nossa razão de ser enquanto segurança, que é justamente a prevenção. Buscar elementos, estejam eles onde estiverem, que permitam com que quem está na linha de frente realmente tenha uma condição melhor para executar suas atividades. Então, agradecer aqui o espaço e realmente, gente, esse livro está bonitinho. Eu realmente... modéstia à parte. Modéstia à parte, ele está bonitinho. Eu realmente tenho orgulho de ter encontrado esses dois parceiros e juntos termos produzido um material, 159 páginas bem úteis aí, na minha opinião. Muito bem, acho que continua aqui nos agradecimentos, né? Agradeço a acolhida, agradeço a parceria, né, dos parceiros que nos levaram a esse resultado. Eu acho que é uma contribuição que a gente fez, como o Ivan mencionou, movido por uma intenção genuína de ajudar porque é alguma coisa que nos toca, nos sensibiliza e que a gente julga importante. Então, acho que também a mensagem no final é de parabenizar você pelo trabalho que você tem feito, né, nessa área, tanta dedicação e no livro a gente, Ivan trouxe vários dados para a gente e tudo, né? Toda vez que a gente toma contato com os dados do Brasil e da realidade no Brasil, a gente fica muito triste, porque não precisa, né? É desnecessário. E isso vale para a segurança no trabalho dentro das organizações, vale para a segurança no trânsito, por exemplo. Quanta gente morre em acidente absurdo de trânsito e tal. Então, é tanta vida que poderia ser poupada, tanta dor que poderia ser evitada, né? Eu acho que isso é o que nos move, né? Que levou a gente com o empurrão da pandemia, né? A colocar alguma coisa nova no oxigênio, né? E a gente espera que dê frutos e que mais pessoas se interessem pelo tema e comecem a pesquisar mais, escrever mais, fazer mais, relatar histórias. Talvez na proteção, né? Seria muito legal ter gente trazendo aí histórias e casos de conflitos bem resolvidos e que ajudaram a evitar e tudo, né? Então a gente agradece e está contigo aí para tentar fazer essas coisas melhorarem muito, porque precisa, né? Tarcísio. Eu queria, mais uma vez, contar. Eu gosto muito de contar histórias, né? Opa, sempre é bom. E eu queria contar uma outra historinha, assim, muito rápida, né? Nós fomos contratados por uma empresa para fazer um trabalho de desenvolver essa cultura da segurança em todas as pessoas da organização. Na linha do Gestão Sem Lacunas, não foi o projeto da Petrobras, né? Mas nessa linha
de que acidentes não são problemas de pessoas que deixam de cumprir normas, né? Que acidentes são sinais de que alguma coisa não está bem na organização e precisa ser trabalhada. Essa organização nos contratou num momento crítico, é uma organização na área de distribuição de energia elétrica, e estava sendo ameaçada de perder a concessão pelo fato de o número de acidentes ser muito alto. No ano anterior à nossa contratação, morreram 8 pessoas. E eles falaram, não dá mais, a gente precisa mexer profundamente com tudo isso. E desenvolvemos esse trabalho durante 2 anos. Ao final do 2º ano, todos os acidentes com afastamento tinham desaparecido. Não tinha mais nenhum. Nenhum. 0. Não só as mortes, mas também os acidentes mais não. básicos, o afastamento. 0. E aí, quando a gente recebe uma notícia dessas, a gente que participou desse projeto, a gente olha para aquilo e fala, puxa, de alguma forma eu contribuí para que 8 pessoas não morressem. E outros tantos, muito mais, não tivessem acidentes Não também. tivessem Se acidentes. tiver 8 mortes, muitos Então é acidentes. isso que nos move. Que legal. É saber, né, que aquilo que a gente está fazendo, e esse livro, por que a gente se movimentou tanto e ficou tanto tempo, né, trabalhando para chegar nessa forma que chegou. É porque a gente sente que, de alguma forma, a gente pode contribuir para que os acidentes não ocorram. Então, tá lá. Eu acho que esse é um agradecimento que a gente precisa fazer pela oportunidade que teve. E agradecer a você por ter nos dado essa oportunidade de fazer a divulgação desse trabalho. É um prazer. Bom, pessoal, Ivan, Marco, Tarcísio, queria agradecer pela presença de vocês, pelo bate-papo que foi bastante agradável e acho que inspira todos vocês aí a terem acesso a esse conteúdo, né? Da editora Nelpa, na Amazon também. Acho que é um livro de poucas páginas no sentido de leitura, então mas ele tem uma densidade de informações aí que eu acho que vai ser bastante útil e vai ajudar muita gente a resolver alguns conflitos que existem aos borbotões pela área de segurança, né, Ivan? Então, Proteção Tendências termina aqui, agradecendo então ao Ivan, ao Marco e ao Tarcísio pela presença. Semana que vem a gente volta mais um programa Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.